Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos meditar o Evangelho de sábado. Nesse programa, uma palavra para o seu dia. Eu quero acolher cada um de vocês para que nós possamos estar na presença de Deus e que a palavra de Deus encontre no nosso coração morada. Obrigado a você que me acolhe na tua casa para rezarmos juntos. Hoje é sábado e queremos também fazer esse pequeno exame de consciência, essa pequena reflexão sobre aquilo que aconteceu ao longo da semana. Coisas boas, coisas não tão boas, coisas que poderiam ter sido diferentes. Então você também é convidado a fazer essa pequena reflexão, pensando o que você fez ao longo desta semana, de que forma você rezou, poderia ter feito alguma coisa diferente, poderia ter evitado alguns comentários, e assim queremos nos colocar na presença de Deus e pedir também perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, tudo aquilo que nos fez errar, aquilo que feriu o coração de alguém, feriu os sentimentos de alguém, que nós possamos nos preparar bem para a celebração de hoje, que nós possamos pedir a Deus também que Ele nos fortaleça para vivermos santamente esse final de semana. Vamos juntos? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 9, versículos 43b até o versículo 45. O texto diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vos digo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, no texto de hoje nós vemos uma mudança que Jesus provoca nas pessoas desse fazer, desse visual para o entender, aquilo que entra pelo nosso ouvido e precisa encontrar morada no coração. Eu gosto de sempre ler os textos e ver a postura das pessoas. Os detalhes do texto são muito ricos. E aqui nós vemos: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Eles olhavam e viam grandes coisas que Jesus estava fazendo. E olha o que faz Jesus: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Vocês estão vendo o que eu faço. Agora, prestem atenção nas palavras. E Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É esse anúncio da paixão. Vocês estão olhando para as minhas atitudes, o resultado da evangelização, da pregação, da transformação de vida, mas vocês precisam entender uma outra coisa. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Olhamos para os milagres? Sim. Vemos os milagres? Também. Ficamos admirados com tudo isso? Sim. E Jesus diz: meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção a estas palavras. Tudo isso que vocês estão olhando faz parte de um projeto de Deus.
Mas estas palavras precisam ser entendidas, porque senão vocês vão se apegar a essa realidade aqui e não vão ter força para suportar depois a cruz. É como na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando as coisas estão bem dentro de casa, quando todo mundo consegue se entender, quando não tem crise financeira, quando todo mundo está empregado, quando um fala com o outro e o outro entende, parece que ali estamos vivendo um momento de céu. Mas de repente, algo acontece de errado e nós não temos força para suportar. É muito fácil dizer que a gente ama alguém quando essa pessoa não nos contraria, quando essa pessoa diz somente aquilo que eu quero. É como esse ditado popular, né? Colocar panos quentes. Eu sei que há uma gravidade, mas coloco panos quentes, para que não venha à tona a verdade dos fatos. Cuidado com quem simplesmente se aproxima de você nos momentos bons ou quando a pessoa está desesperada. Cuidado! Ou você se torna um refúgio naqueles momentos mais difíceis, ou inclusive um refúgio nos momentos bons. Cuidado! Nós precisamos estar mais atentos, ser mais espertos. Porque Jesus diz, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Então nós precisamos estar atentos, porque senão aqueles que querem o mal, querem nos destruir, eles se aproximam num momento oportuno e nos derrubam. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus vai preparando essas pessoas para o momento da cruz, para o momento da dificuldade. Mas o que acontece com eles? Eles ficam daí como que paralisados. Primeiro, admirados com aquilo que estavam vendo e depois paralisados com as palavras de Jesus. Afinal, o que ele está nos dizendo isso? Por que ele está dizendo isso? Que papo é este? Consegue entender? E o texto vai dizer, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, obscuro, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Por quê? Porque eles queriam que Jesus permanecesse para sempre com eles daquela forma. Mas Jesus anuncia o fim de tudo isso. Não, nem vamos falar sobre isso. Não quero nem saber desse assunto. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Temos medo de dar um passo a mais. É bom estarmos aqui. Lembra do momento da transfiguração? É bom estarmos aqui. E Jesus diz, não, mas isso não é o fim. Isso é apenas um detalhe. Nós precisamos observar os detalhes, precisamos observar as realidades do mundo, sem esquecer que muitas vezes o nosso caminho também passa pela cruz. E é nesses momentos de maior dificuldade que nós precisamos estar preparados. Pensemos um pouquinho sobre isto, peçamos a bênção de Deus também sobre esse final de semana, sobre todas as pessoas que irão viajar. Envia, Senhor, a bênção e a proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.